Começando mais um Game Changers, o podcast oficial da Traction. Estou aqui com o Dani, nosso companheiro aí, o cara do branding, também com uma convidada muito especial que a gente vai falar muito sobre ela daqui a pouquinho, vou deixar uma surpresa. E queria começar com uma coisa que o Dani gosta bastante aqui, eu vou puxar a sardinha para ele, que é conhecer bastante a história do convidado a fundo, né? Vamos lá. E aí, Dani, faz a sua pergunta fatal para nossa convidada, já apresentando ela um pouquinho. Então, hoje a gente está com uma pessoa aqui, com a Thaís, uma pessoa muito querida, uma pessoa muito do bem, que tem uma história muito bonita e uma construção de comunidade. Tudo que ela faz, você percebe que as pessoas elas têm um carinho muito grande. Todo mundo que fala sobre você, tudo que a gente vê, dá para ver, até pela internet, o brilho nos olhos das pessoas. Então, esse tipo de coisa não acontece da noite para o dia. Então, Thaís, muito bem-vinda. Obrigado por você aceitar esse convite de conversar com a gente. E eu queria começar com a gente entrando um pouco na sua história e dando um pouquinho aí dessa construção que, com certeza, não é de ontem, né? Enfim, por favor. Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui com vocês. Muito obrigado, mas muito obrigada mesmo. Prazer, fiquei super feliz quando eu recebi o convite. Então, obrigada de coração. E é sempre muito gostoso, né, relembrar a nossa história. Às vezes, na correria do dia a dia, assim, quando novas dificuldades, novos obstáculos surgem, é justamente relembrar de tudo aquilo que a gente já percorreu que nos fortalece para não desistir, para continuar ali dia a dia. A minha história começa, assim, em 83, uma família de educadores. Os meus pais, o professor Juca e a Iris, têm uma escola em Santo André. Hoje a escola tem aí 42 anos. Eles começaram a escola, eles eram noivos, casaram. Depois eu vim, né? Depois veio a minha irmã mais para frente. E eu nasci dentro de uma escola, eu nasci na área educacional. Então, tudo aquilo que hoje eu falo nas redes sociais, tudo aquilo, aquelas dicas, aquelas ferramentas que a gente traz, é de alguém que sentiu todas essas dores, né? Que viveu com os dois pés dentro da educação. E começo na educação e aí a vida vai percorrendo diferentes caminhos, né? Eu lembro que, quando eu tinha 10 anos de idade, os meus pais foram fazer um curso do Dr. Glenn Doman, que ele trazia uma metodologia diferenciada para multiplicar a inteligência das pessoas. Eu lembro que aos 10 anos de idade eu olhei para aquilo assim, e eu me deparei com crianças síndrome de Down, falando 12, 13, 14 idiomas fluentes. Eu me deparei com pessoas que tinham tido um tumor cerebral, tirado metade do cérebro, fazendo mestrado, pós-doutorado. Eu pensei, meu Deus, pessoas tetraplégicas conseguindo uma reabilitação para se tornarem paraplégicas, pessoas paraplégicas recuperando movimentação e voltando a andar. Eu pensei, isso é mágico. E é isso que eu quero fazer da minha vida. Então, escolher a minha profissão aconteceu aos 10 anos de idade. Que super. Ali, eu lembro até hoje, assim, é algo que meu coração dispara quando eu lembro de tudo que eu vi ali com 10 anos. Privilégio, né? Raríssimo isso acontecer na vida de alguém, né? Mas não foi fácil, viu, Dani? Eu confesso que trabalhar com neurociência no Brasil não tinha, né? Eram cursos, assim, muito teóricos, e aí vem a decepção. Porque eu estudava e falava, mas cadê aquilo que eu vi? Mas como que eu faço aquilo lá? Como que acontece isso? Eu sempre tive algo que eu não sei se é um defeito ou uma qualidade, mas é a teimosia, a persistência. Nunca desisti muito fácil das coisas, não, né? Eu sempre tentava de um jeito, tentava do outro, ia por um caminho, ia pelo outro, até que depois de 36 cursos de pós-graduação na área, eu achei o que eu queria, que era essa parte prática. Eu me matriculei num curso de reabilitação cognitiva no hospital. Eu confesso que eu já fui assim, com o caderno, com o estojo, esperando vir a teoria de todos os outros, né? E aí eu lembro até hoje um professor chegando de jaleco, um médico, falando, vamos lá para a nossa primeira aula. E ele nos levou para dentro de um centro cirúrgico. Nesse centro, Como chamava o curso? Reabilitação cognitiva. Reabilitação cognitiva. E aí, dentro desse centro cirúrgico, eu me deparei com um menino de 8 anos, acordado, caixa craniana aberta, o cérebro dele todo aberto. A maioria das cirurgias são feitas com o paciente acordado, né? E ali dentro eram feitos jogos, eram feitas dinâmicas com aquela criança para reabilitar o cérebro dela,
para que o neurocirurgião finalizasse a cirurgia. Caraca. A hora que eu olhei aquilo, eu falei, achei o que eu estava Você procurando. queria algo que te impressionasse, isso só de você contar já me impressionou. Nossa, eu confesso assim, acho que foi Deus que fez eu não desmaiar naquele momento, porque né, foi uma cena muito forte. Mas eu voltei daquele dia para casa chorando o caminho inteiro, assim, porque eu pensei, eu achei o que dá para fazer agora, legal. né? E aí eu comecei a pegar essa metodologia de dentro do centro cirúrgico, adaptando para dentro de sala de aula, adaptando para uma empresa, porque eu penso assim, se dentro de um centro cirúrgico, com toda a pressão de um anestesista, de um cirurgião, dá certo, imagina dentro de uma empresa, imagina dentro de uma sala de aula você levar todas essas ferramentas. E tem dado muito certo essa adaptação, né? Com quantos anos você tinha quando você Isso que eu ia fez? perguntar. Né? Quando eu Imaginei. fiz esse curso, eu tinha 26 anos. 26. Você estava na sua timeline de 10 anos onde você descobriu, até os Isso. 26, 16 anos você foi Eu fui. persistindo ali, persistindo, persistindo. nessa- Um pouco obsessivo, inclusive. Muito. Eu gosto de usar essa palavra. Muito. Eu costumo dizer que a gente tem duas opções na vida, né? Ou ser mediano ou ser obcecado. Quem tem sucesso é o obcecado, não adianta. O mediano, ele desiste nos obstáculos. Ele, isso não é pra mim, isso não dá certo. O obcecado, ele vai. Graças ao obcecado, nós temos energia elétrica, nós temos outros padrões aí. Mas aí aos 26 anos, com a sua obsessão, você achou o curso que você queria e aí você parou de ser obsessivo, então. Não. Ficou mais. A gente se torna mais ainda, né? Eu falo, meu Deus do céu, tem horas que eu falo, Thaís, você tá de parabéns, porque em vez de sossegar, você começa a cutucar outras coisas, assim, outras áreas, né? Nessa trajetória, eu fiz letras, né? Comecei a dar aula de português, de inglês, dei aula há muitos anos. Fui muito feliz dando aula, né? De português, de inglês, de literatura. A minha vida foi cheia de mistérios, assim. Quando eu estava no último semestre de letras, eu fazia estágio na escola dos meus pais. E eu peguei uma professora que, por pirraça, olhou o meu sobrenome e Faria, a escola dos meus pais, Jucares Faria. Você não fez estágio, eu não vou aceitar. E eu tinha feito, não só tinha feito, como eu trabalhava de manhã e de tarde lá, grade completa. E aí bateu aquele desespero de precisar entregar os estágios. E aí eu lembro que uma amiga minha falou assim para mim, Thaís, tem um curso de grego na USP que dá essa carga horária. É de sábado e domingo. Pensei, meu Deus, grego, uma língua morta, sábado e domingo. Jamais, né? Mas não tinha escapatória, eu fui fazer. E aí eu fiz o curso, dali exatamente 2 semanas que eu tinha concluído esse curso, eu recebo uma ligação de uma faculdade bem conceituada, falando, eu preciso de um professor para dar aula de grego. E aí foi meu primeiro emprego na faculdade, eu comecei a dar aula em faculdade, eu tinha 18 anos. Foi o grego que deu o passaporte Foi o para você estar grego numa que me universidade. colocou numa faculdade, assim, abriu o currículo, que foi uma bela faculdade, assim, e pela dificuldade de ter professor de aula de grego, né? Eu consegui isso. Então eu falo assim, algumas coisas que eu poderia encarar na vida como dificuldades, pirraça, obstáculo e ter me tornado uma pessoa amarga, justamente lá na frente me possibilitaram ter grandes passos, assim. E né? assim, você acha que nesse percurso que você fez, por exemplo, você falou algumas coisas, você fez letras, você fez grego, não são coisas assim fáceis de fazer, mas ao mesmo tempo você fez com maestria e fez de uma forma especial que você utiliza até hoje. Você acredita, e assim até como educadora, que existem pessoas que mesmo com a força de vontade, e mesmo querendo, e mesmo tirando lições boas disso, não conseguem alcançar isso? Existe um limite de escopo cognitivo que a pessoa não consegue alcançar, ou demora tanto que não teria o mesmo sucesso que você? Eu Então, acredito que... Não sei se é uma pergunta polêmica, acho que não, né? É bem Não. generalista. Eu acho que é assim, olha, eu vejo, pelo menos tirando a minha vida como exemplo, às vezes não é no time que você quer, não é na hora que você quer. Vou te dar um exemplo de algo que aconteceu, foi um marco na minha carreira. Eu fui convocada para trabalhar no Comitê Olímpico Internacional, quando as Olimpíadas foram aqui. E isso fez a minha carreira ter um destaque muito grande. E aí, por conta disso, eu consegui aula numa faculdade muito bem conceituada, de manhã, de tarde e de noite. E eu trabalhava nessa faculdade como pós-doc. Pós-doc tem um horário, né, um salário, hora-aula delicioso. Absurdo. Absurdo. Né?
você ter ideia, por exemplo, um especialista ganha de 23 a 50 reais, né? Um mestre ganha de 100 a 200, vai subindo. Pós-doc ganha 800 reais oral. Né? Imagina você ter manhã, tarde, noite fechado. Assim. O Cristiano Ronaldo dos professores. É. E era algo bem legal, assim. Eu trabalhava muito perto da minha casa, muito tranquilo. E aí, um belo dia, essa faculdade foi vendida para um grande grupo educacional. E aí, eu chego para aplicar uma prova. Pediram para você passar na sala da coordenação. Fui muito tranquila, porque... Aí cheguei lá, Thaís, infelizmente, com o seu salário, a gente contrata 40 especialistas e não é o que a gente quer, mas a ordem vem de lá de cima e você está demitido. Dá suas provas, você não pode dar o crachá, você já não pode nem mais entrar. E eu falei, mas eu tenho aluno para apresentar TCC, eu tenho a prova para aplicar. Não, você não pode nem mais entrar ali dentro. Não está exagerando a história, foi exatamente no mesmo dia, na mesma hora. Na mesma hora. Ali foi um choque, assim, eu lembro que... Um pouco desumano, inclusive, o processo, né? Porque foi, assim, tanto financeiro, mas o financeiro eu fui pensar depois, eu confesso, foi mais no lado humano, assim. Eu sempre tive um vínculo muito legal com o aluno, de bater papo no intervalo, nossa, e ali o meu chão sumiu. Ali o meu chão, eu pensei, e agora? E agora você conseguir um emprego desse? E agora? Entrei num desespero, assim, e aí vem a revolta. Eu sempre entreguei o meu melhor. A minha aula, eu sempre preparei. Os outros professores empurravam com a barriga, a minha aula eu preparava da melhor. Como que eu entreguei o melhor e não veio o melhor? E aí foi indo. Dali a 15 dias eu já estava dando aula em outra faculdade, ganhando bem menos, né? Porque aí você tem que aceitar as condições. E aí eu pensei assim, se eu quiser ganhar mais, se eu quiser ter a realização que eu tinha ali, eu preciso... Não está dando. Né? Nessa faculdade que eu trabalhava 3 vezes por semana. Eu moro em Santo André, ficava em Guarulhos, era quase 1h30 para eu chegar, e trânsito de São Paulo travado. E 1h30 não, era muito mais para chegar. Eu saía às 4 horas de Santo André para chegar lá em ponto às 7 horas. Eu chegava já cansada, enfim, era um terror. E aí eu me chacoalhei. Eu falei, o que você sabe fazer, Thaís? O que dá para você fazer aí para mudar essa situação? Eu pensei, bom, eu sei falar de neurociência, eu amo dar aula, vou voltar a dar palestras, eu vou voltar com a agenda disso. E aí eu fui dar uma palestra numa escola. Terminei a palestra nessa escola, uma menina levantou a mão e fez assim, você tem curso de pós-graduação de neurociência? Eu falei, tenho, não tinha. A gente pode fazer a matrícula? Eu falei, pode. Eu saí de lá com 287 alunos matriculados. No carro mesmo eu liguei para um amigo que tinha um contato no MEC, eu falei, cara, socorro, corre, que agora a gente precisa montar isso. Né? Nossa. E ali eu montei o meu primeiro curso, segundo, terceiro. Aí eu vejo assim, hoje, te respondendo ao que você me perguntou. Aquilo que foi o maior baque profissional da minha vida foi... Eu agradeço todos os dias a Deus por ter sido mandado embora. Porque se eu não tivesse sido mandado embora, eu estaria feliz, contente com aquele salário. Mas eu não estaria, desculpem o termo, mas o tesão profissional que eu tenho hoje, absurdo. Eu consegui impactar as pessoas da forma como eu consigo. Se eu estaria impactando os meus alunos da forma como eu impactava. Não na mesma quantidade de gente, né? Isso, certeza. E não com a flexibilidade que eu tenho de horário, com a liberdade que eu tenho de... Você não acha que em algum momento você ia chegar nisso? Você tomou risco por conta que interromperam o seu processo. Talvez em algum momento você ia chegar nisso, ou pode ser que você passasse o resto da sua vida e não chegasse não, nisso, né? A gente se acomoda com o que tá bom. É muito conforto, né? Muito bom, né? Financeiramente estava muito legal ali. E é justamente quando te tiram o chão que você tem duas opções, ou ficar no chão ou voar. Né? E às vezes eu percebo muitas pessoas com esse medo do voar. Eu atendo, às vezes, pacientes no meu consultório, eles falam para mim, recebem uma proposta surreal e falam, Thaís, e se não der certo? E se eu cair? Eu falo, e se você voar? E se der muito certo, cara? O não você já tem, o não você já está ali. É que às vezes, é engraçado, às vezes a gente quer que alguma coisa aconteça, a gente pede, a gente intenciona, e aí quando começa a acontecer, dá você trava, puta você puxa o medo freio. do caralho. Dá, né? E dá medo. As pessoas perguntam assim, você não tem medo? Dá medo empreender, dá medo você arriscar, dá medo...
eu pedi a demissão dessa segunda faculdade, né? E daí deu medo, porque eu pensei, uau, agora que eu demorei, eu vou Você é a conseguir. própria responsável por essa decisão. Agora é minha, tá na minha mão, né? Então chegar lá e ter pedido a demissão assim, deu medo. Mas foram escolhas em que eu tive que fazer para poder conseguir. É claro que isso não é nunca feito de uma forma inconsequente, né? Deu na telha, eu vou fazer. Não, eu senti que estava dando, o mercado estava pedindo, eu estava ficando sem horários, eu precisava de uma flexibilidade maior. Durante 2 anos eu ainda conciliei essas pós com o salário fixo ali, a carteira assinada. Mas hoje a melhor coisa, você pergunta profissionalmente para você aonde que a sua vida mudou, foi nessa demissão. Foi ali que eu pensei. E para a gente contextualizar, então, aos 26 você teve essa aula que te colocou num lugar diferente, Sim. de entendimento. Aí, quantos anos você tinha quando rolou essa demissão? Então, aí o que aconteceu? Dos 26, eu comecei a adaptar isso, mas para dentro da sala de aula. Por isso que eu falo que, às vezes, eu iria passar o resto da vida naquilo. Porque os alunos sentiam uma baita diferença na aula. Eu passei da aula para tudo que era curso, logística, marketing, RH, administração. E aí, eu fui demitida aos 34 anos. Tá. Então, dos 26 aos 34, eu já sabia o que eu queria, eu sabia usar essas ferramentas, mas eu engessava, de certa forma, isso dentro do profissional. A aplicação que você conseguia colocar ali, né? E eu tô percebendo um padrão, assim, dos nossos bate-papos aqui do Game Changers, que esse processo de a pessoa estar no estado que ela está agora, um estado de flow, um estado de tesão pelo que faz, etc., passa por um processo de se descobrir bastante, e de entender a autenticidade que você tem para poder fazer as coisas, né? Sim. Então, você tinha autenticidade no que você fazia, mas ainda como você não tinha ampliação de visão do que poderia ser feito com aquilo, Sim. e aí você vai crescendo e vai ganhando autenticidade, e a gente chega sempre à conclusão que a autenticidade é o que traz comunidade, o que traz pessoas, o que faz as pessoas gostarem de você, porque você é um elemento diferente ali do que está acostumado com o padrão, né? Isso imagino que te trouxe todos os seguidores que você tem, te trouxe toda... É o que potencializa, né? Exatamente. Eu acho que o grande problema da sociedade hoje é querer imitar padrão. Fulano tá dando certo, então eu vou me vestir igual, eu vou falar igual, eu vou... Não, seja você, todos os outros já existem. Mas aí que tá o segredo, seja você, é complicado, né, Thaís? É complicado. É complicado porque você tem que saber lidar com críticas. Você tem que saber quem é você primeiro. Quem é você, o que é você, né? E aonde você impacta essas outras pessoas. É um processo assim que eu falo que você tem que ter uma blindagem mental, porque não é fácil. Eu brinco que vão te chamar de louco, irresponsável. Não, você está louco que você vai deixar o certo para fazer isso. E se não der certo? Não, mas desse jeito, não, mas fulano tem sucesso porque ele fala assim, ele se veste assado, né? E aí a hora que você persiste, eu acho que é o persistir. Eu acho que 2 coisas na vida, 2 palavras são importantíssimas: resistência e resiliência. A resistência te permite entrar numa corrida, mas a resiliência que te permite chegar no final dessa corrida. É o quanto você aguenta cair, ralar o joelho, levantar, bater a mão e continuar, e continuar, e continuar. E nessa trajetória nem tudo são flores. A minha comunidade ela é muito forte na hashtag 5%. E como que surge essa hashtag 5%? Eu estava fazendo uma live e no meio dessa live entrou um engraçadinho. Às vezes era eu esse engraçadinho. E começou a causar. E aí não estava no script, não estava em nada. Eu virei e falei, gente, seguinte, só fica nessa live quem é 5%. Aí eu percebi que o chat falou, o que é 5%? Aí eu contei a seguinte história que eu vou contar para vocês. A história de um professor que ele entra no último semestre da galera de medicina e tá uma bagunça na sala de aula dele. Ele tenta dar aula, ninguém presta atenção, ele vira, bate palma, fala, gente, a aula vai começar e ninguém presta atenção. Até que ele desiste, né? Senta, vai até a lousa, escreve 5% na lousa e senta. Aí fica um baita de um silêncio na sala de aula. Aí uma menina levanta a mão e fala, professor, o que é esse 5% aí que você colocou?
E ele fala, apenas 5% de vocês serão bons médicos. Serão aqueles médicos que vão dar o sangue, que vão entender que no olho que um paciente precisa, que está com dor, que vai largar a balada para ir atender o plantão, se te chamarem. Todo o restante vai prestar um concurso e vai ficar acomodado e vai Aí assim. os alunos ficam, não, eu sou os 5%, né? Aí eu falei, na vida tudo é assim. Aqui mesmo, nessa live, só 5% é bom. Só 5% vai pegar aquilo que eu estou ensinando e vai colocar em prática. O restante está aí causando, o restante está aí. E aí isso começou a subir. Hashtag sou 5%, hashtag sou 5%, e virou uma marca. Hoje eu tenho aluno tatuado com a hashtag 5%. Uma coisa completamente orgânica. Completamente orgânica. Totalmente. E saiu assim, não foi um script, não, vamos contar. Não, foi no calor da minha emoção ali. Então, assim, é saber lidar com a dificuldade, porque ela vem. Né? Eu costumo até dizer que a árvore que dá fruto é a que recebe pedrada. A outra não está nem aí. Né? Então, é aguentar firme o tranco disso e ir persistindo, e ir se adaptando, ir mudando, alternando algumas coisas. Tanto que foi 2 momentos que você falou de importuno na sua vida, que foram 2 viradas de chave grande, né? Sim. A demissão e o aluno inconveniente ali, né? Exatamente. E essa resiliência que você trouxe num papo de exemplo, trouxe num papo de aguentar firme a jornada, o que a neurociência traz de conhecimento para poder explicar melhor esse processo de resiliência, né? Hoje acho que isso está sendo mais aprofundado, né? O que é resiliência, o que é tirar proveito do caos, né? A neurociência ela busca falar de resiliência com autoconhecimento. Quanto mais você se conhece e sabe naquilo que você é muito forte e naquilo que você é muito fraco, mais você aguenta o tranco disso. E naquilo que você é fraco, você tem 2 opções. Ou buscar ajuda para melhorar, buscar um curso, buscar uma ferramenta, né? Ou delegar para alguém que saiba fazer aquilo melhor. Eu tenho um sério problema na minha vida, sério problema. Eu não sei precificar o meu trabalho. Eu tenho uma paixão tão grande por aquilo que eu faço, que se você chegar para mim e falar assim, Thaís, não tenho como te pagar, posso te pagar com uma bala a sua palestra, tudo bem? Por mim, tudo bem, porque é paixão, eu sou louca por aquilo que eu faço. Só que as coisas não são bem assim. Né? Os boletos lá em casa precisavam de algo a mais do que uma bala. Né? E aí veio a opção, ou eu vou fazer um curso e vou aprender a criar ferramentas para saber me posicionar nisso, ou eu vou delegar. Na correria do dia a dia, eu optei por delegar. Então, hoje tem uma pessoa que, eu quero contratar uma palestra. Fala com aquela pessoa. E é lógico que existem casos em que a gente continua fazendo a palestra pela bala. Né? Mas essa questão de identificar aquilo que você não consegue, que você não sabe gerir, ou delegar, ou ir buscar ferramentas para se tornar, é o que faz você ir subindo para o próximo nível. E a cada nível que você sobe, você descobre que você não sabe nada, e que você precisa aprender mais e mais e mais e mais e mais. Eu brinco que a cada livro que você lê, a cada aula que você tem, a cada bate-papo que você tem, você é expulso de um paraíso, que você achava que estava tudo lindo e maravilhoso. E não, existe um mundo além disso. E aí é justamente nessa busca que você vai crescendo, que você vai buscando. Né? As pessoas mais inteligentes sempre falam que não sabem nada, né? Porque você acaba chegando num degrau e fala assim, você ganha aquele campo de visão, né? Que você enxerga que tem muito mais mistério, tem muito mais detalhe. E aí você sempre entra num ciclo de não sei nada, né? Nada. E eu acho que é essa a grandeza. Né? É o se colocar nessa posição mesmo, de que a vida é uma troca e a gente nunca sabe... Você colocou isso e colocou, inclusive, a colaboração, né? Então, assim, a sua jornada não é sozinho, você colaborando com outras pessoas e até, seja delegando, ou alguém delegando alguma coisa para você também, que é fraco naquilo e você é muito boa naquilo, né? Exato. Crescer em conjunto faz parte de crescer muito, né? Exatamente. Eu sempre falo que é a história de dobrar paraquedas, né? Um cara que ele começa desde novo a saltar de paraquedas e ele se torna muito bom naquilo que ele faz. E aí ele começa a ganhar patrocínio, ele começa a virar influencer, começa a aparecer em programa de televisão, começa a ganhar muita grana, fica famoso. E aí um belo dia esse cara está jantando num restaurante, passa um cara por ele falando, nossa, você pode tirar uma foto comigo? Ele fala, meu, você tem noção de quem eu sou? Para você vir atrapalhar o meu jantar aqui? E o rapaz, todo sem graça, fala, putz, me perdoa, não queria te atrapalhar de forma alguma,
eu sei quem você é, eu trabalho ali do seu lado, sou eu que dobro o paraquedas para você, é que eu nunca tive uma oportunidade de parar, assim. Para quem já saltou de paraquedas, sabe que uma ruguinha não abre, uma dobra errada não abre. Então, aquele cara salvava a vida dele todos os dias. Eu falo que a vida é um eterno dobrar de paraquedas. Horas a gente tem o nosso paraquedas dobrado. Para eu estar aqui hoje, tem muita gente dobrando o meu paraquedas. A hora que eu volto, eu dobro o paraquedas de muita Quem gente. não tá assistindo, mas tem 50 pessoas da equipe de produção dela aqui atrás, que tá, né? Mas é isso, né? Você tá sempre ali, a mesma mão que você ajuda é a mão que vai te ajudar lá na frente. É caminhar olhando nas 6 direções. Eu falo que se a gente tivesse esse olhar das 6 direções, a primeira direção é olhar para baixo, para você ter certeza que, primeiro, você está pisando em terra firme, e segundo, que você não está pisando em ninguém para conseguir aquilo que você quer. Né? Olhar para frente para saber aonde você quer chegar. Né? Olhar para trás para saber por tudo que você já passou, pelas dificuldades e que você venceu e que você está firme e forte. Olhar para o lado, porque tem sempre alguém para te dar a mão e te ajudar nessa caminhada, para ficar mais leve, mais tranquilo. Olhar para cima, porque de lá vem a nossa força. E olhar para dentro, para saber realmente o que faz seu coração pulsar e o que te motiva a continuar. Né? Legal. Legal. Não decoraria esses 6 nunca. Você já deve ter falado. Inclusive, essa é uma curiosidade que eu tenho de professor, que a gente está se convidando a ser professor dentro da Traction agora, né? A gente abriu nossa comunidade. E essa pegada do professor a ser apaixonado pelo que faz é tão grande em algumas pessoas que eu fico abismado só. Eu não digo que nosso trabalho é fácil, mas você pegar o mesmo conhecimento e traduzir várias vezes ele, repetidamente. Às vezes o professor dá a mesma aula de manhã e a mesma aula à tarde. E no outro dia ele dá a mesma aula de manhã e a mesma... É um ciclo de... enxerga o ponto de valor em outro sentido, né? Porque você está fazendo uma repetição ali, você não, praticamente, vamos dizer assim, eu sei que aprende, mas você não está aprendendo muita coisa ali, porque você está passando aquele conhecimento. Né? Vou te dar um exemplo. Qual é a magia do negócio aí? Porque... É porque nunca é igual. Eu acho que essa é a magia. Eu outro dia dei uma palestra, eu terminei a palestra, tinha um secretário de cultura e falou: Thaís, eu quero a palestra igualzinha para o meu município. Os slides eram iguais, né? O computador eu fechei e abri igualzinho no dia seguinte, mas a gente já não é igual. Esse bate-papo que a gente está tendo aqui, eu já saio diferente. Então, vamos dizer que a mesma aula que eu dei hoje de manhã e for dar hoje à noite, por esse intervalo do bate-papo que a gente teve, eu já levo outras visões, outras concepções. Você entra no mesmo rio 2 vezes. De forma alguma. De forma alguma. Ô Thaís, a gente passou um pouquinho aí pela sua história, né? Eu queria saber, hoje, né, o escopo de coisas que você está fazendo. Você está com vários cursos diferentes, né? Você hoje tem uma comunidade com muitas pessoas, tanto oficialmente dentro dos cursos, como também extraoficialmente fora dos cursos. Muita gente te acompanha também. Qual que é hoje a sua visão geral, assim? Quais são os seus objetivos com tudo que você está fazendo? Em especial, eu queria saber as coisas diferentes, as coisas que talvez se passam pela sua cabeça, mas que não passam pela cabeça das outras pessoas. Uau! Eu sempre, desde pequenininha, sempre fui muito agitada, né? Um TDAH altíssimo, assim. E talvez por conta disso ou não, eu sempre sonhei muito grande. Eu falo mira grande que, na pior das hipóteses, você alcança algo bom ali, né? Então, eu sempre sonhei muito grande. Eu confesso que muitas coisas aconteceram na minha vida que eu nem tinha sonhado, assim, e foram oportunidades, foram acontecendo. Essa semana eu assisti uma palestra, e nessa palestra eu escutei a seguinte frase: a gente não tem que criar uma oportunidade, a gente tem que reconhecer. A oportunidade está aí, basta você saber reconhecê-la. E eu acho que essa sua pergunta faz com que eu remeta a isso. Eu estou reconhecendo oportunidades hoje em cada pessoa que eu converso, em cada lugar que eu vou. A minha vida mudou muito, né? De 3 anos para cá, minha vida mudou absurdamente, assim. Então, hoje, a gente tem a comunidade muito forte, falando com professores, falando de educação,
né, ensinando ferramentas, trazendo estratégias, metodologias diferenciadas. A gente está com novas criações da neurociência para áreas corporativas. É algo que eu já fazia antes da pandemia. E aí a pandemia veio, abafou, né? Mas agora surge a gritante necessidade da neurociência dentro de empresas, falando sobre atendimento, sobre liderança, como que eu entendo o funcionamento do cérebro de quem trabalha comigo, como que eu motivo? Eu motivo todo mundo igual? Ou como que eu faço para identificar padrões e motivar pessoas diferentes? Então surge essa neurociência agora voltada para cursos nessa área. Surge uma neurociência forense muito pesada ali, trazendo transtornos mentais, tanto com consultoria quanto com cursos, né? Então, uma neurociência que até então eu só focava mais na educação, hoje a gente está abrindo um leque gigantesco. Surgiu um convite recentemente para algo que vai ser um grande desafio, e depois eu posso voltar aqui para contar para vocês como que será essa experiência. Muito bem-vinda. Recebi um convite de uma produtora para trabalhar com stand-ups, não o comedy, mas o formato do stand-up, né? Sem cenário, aquele bate-papo, aquela interação com a plateia. Bem minimalista, né? O palco só com o Palco microfone. só ali. Então tem uma turnê aí de 70 shows que a gente vai percorrer o Brasil. Legal. E algo que é um grande desafio para mim, eu penso assim, um jogador de futebol, ele entende que as pessoas, uma hora ele vai ficar famoso, as pessoas vão começar a reconhecer ele. Um cantor, um artista também tem essa pegada. Eu, enquanto professora, a gente nunca imaginou uma situação onde você está num restaurante, alguém vir pedir para tirar uma foto, ou alguém saber que você está em determinado local e viajar alguns quilômetros para te encontrar. Então, isso é muito gostoso. Eu acredito que nunca imaginei chegar nisso, mas agora que eu experimentei isso, é algo que me enche de responsabilidade em continuar no caminho de aquilo que a minha boca fala tem que ser a mesma direção do que os meus pés seguem, para nunca causar um desconforto para alguém falar, nossa, achei que era assim e não é. E aí, voltando no nosso bate-papo, entra o ser quem é a Thaís de sempre. Né? Hoje você reconhece bem quem é você? Você passa por um processo de reconhecimento ainda? Como que tá isso na sua cabeça hoje? A gente cria alguns personagens, sim, né? Que não sim. Isso é bem comum, né? Como você se identifica hoje? Qual é o processo que você está vivendo? A personagem, a Thaís, que é a Thaís que fala no Instagram, a Thaís que faz um story, que faz uma live, que dá aula, é a Thaís que está aqui conversando com vocês. Sou eu. Né? Alguns desses perfis exigem determinadas posturas diferentes. Por exemplo, esse stand-up. É algo que a gente tem que entrar com um posicionamento diferente, né? Por exemplo, algo que eu nunca fiz, fazer aula de posicionamento de voz, treinar a voz, enfim, né? Exige técnica de stand-up mesmo, assim, para ser uma coisa leve, exige técnica, que faz engajamento com a plateia o tempo todo, né? Sim, tem a ver, lógico, com um professor que está dentro de uma sala de aula e tudo mais, mas são desafios diferentes, né? A própria imagem que se passa de venda de um stand-up num outdoor é diferente da que eu estou ali falando com professores ou com administradores. Então, talvez essa persona vai ser a Thaís, mas de um olhar diferenciado. Algumas técnicas ali, né? Com algo diferente. E como vai assim, funcionar para as pessoas assistirem você? A gente vai ter uma agenda no nosso Instagram, né, disponibilizando lá onde que a gente vai estar. E aí tem lá o link para comprar o ingresso e tudo mais. Mas a gente vai dar uma percorrida legal no Brasil aí para percorrer Brasil inteiro. isso, Brasil inteiro. Olha só que beleza, hein? Maravilha. Eu fiquei curioso enquanto você estava falando, minha cabeça foi indo do processo da minha própria pergunta de quem é você e como você vem se transformando. Você usa, independente de onde você esteja, a neurociência aplicada para alguma coisa. Então, Sim. Você falou sobre forense, você falou sobre negócios, mas você sempre está com a raiz da neurociência aplicada nisso, né? E você tem esse seu jeito de ser. A gente até falou ali nos bastidores que às vezes isso vira sessão de terapia, pode virar um pouquinho a minha aqui agora, tá? Essa pessoa que você se identificou, existem alguns padrões, né? Pode ser pessoas parecidas com você, pessoas que fazem coisas parecidas, e esse processo de autenticidade ele é muito importante.
E você dando aula e falando com pessoas, falando comigo, com o Dani ou com a sua plateia, etc., você identifica padrões nas pessoas? Ah, essa aqui é a pessoa que vai importunar, esse aqui é a pessoa que vai anotar tudo, essa aqui é a pessoa que vai fazer pergunta, essa aqui... Sim. E essas caixinhas que a gente vai colocando as pessoas, né, queira ou não, é um pré-julgamento, Sim, né? exato. Se a gente coloca... E a capacidade dessa pessoa impressionar pode ser grande, né? Ela Muito pode grande. impressionar você conforme Sim. você vai conhecendo ela bastante. E por que é uma sessão de terapia para mim? Porque eu faço muito isso. Eu estou estudando, fazendo pós em psicanálise agora, está abrindo bastante minha cabeça sobre tudo isso, mas eu gosto muito de enxergar padrões, porque Sim. por estar numa posição de liderança, eu preciso tirar o melhor daquela Sim. pessoa, eu preciso entender ela muito bem, e às vezes o processo não é rápido, Sim. ou o contato que eu tenho não é tão grande, né? Sim. Então eu encaixo as pessoas, essa pessoa é mais ou menos assim, então eu vou estimular ela desse jeito, dessa forma. E eu sinto que às vezes é uma armadilha gigante, porque pessoas são complexas, né? Sim, muito. Não existe uma igual à outra, né? Exatamente. E assim, como a neurociência também está identificada nisso, ou como você, Thaís, enxerga tudo isso, né? Legal. Essa sua pergunta acho que é a curiosidade de muita gente, né? Por quê? Por exemplo, numa das áreas de neurociência, a gente trabalha com microexpressões faciais. Então, a gente aprende a trabalhar dentro de uma delegacia, batendo o olho e vendo se aquilo que a pessoa está falando é verdade ou é mentira. Coisa que um sensor na mão dela, de verdade e mentira, não pega um psicopata, por exemplo. Porque ele não tem emoção, ele vai te dar resposta e vai te manipular do jeito que ele quiser. Então, a gente tem que buscar outras ferramentas. E quando a gente aprende a isso, a gente começa a colocar cada um na sua caixinha. Esse é o aluno que dá para, lá na frente, eu chamar para ele dar aula comigo, porque ele vai se tornar um expoente. Esse é o aluno que eu preciso estar atento, porque ele pode fazer uma pergunta mais traiçoeira, ou mesmo numa empresa, né? Esse é o perfil. Automaticamente, o nosso cérebro, ele lida com padrões. Automaticamente, ele vai colocando e desmontando aquela pessoa que a gente conhece em diferentes caixinhas. O dado que a gente tem que ter é de nunca formar um padrão fixo. Porque essa pessoa ela pode sair de uma caixinha e ir para outra. Se eu pegar a Thaís de 10 anos atrás, eu saí de muitas caixinhas e hoje eu estou em outras caixinhas. E pretendo daqui 10 anos também estar em outras dessas que eu estou hoje. A vida é essa constante mudança. Quando a gente leva isso para o lado pessoal, as pessoas perguntam assim para mim: meu Deus, como que é ser seu amigo? Será que você está analisando o tempo todo? Será que você... Não. Deus fez algo mágico. Ele tira esse poder que a gente tem a partir da área que a gente joga essa gaveta para o lado pessoal. Então, o poder de analisar o tempo todo o meu filho. Você já imaginou o inferno que seria na vida do meu filho? Mãe, eu fui mal na prova porque... Não, você não está. Mas para você ser um inferno também, né? Se você não conseguir desligar isso aí, pelo amor de Deus. Terrível, né? Num relacionamento. Não, você está mentindo, você está falando verdade. Não, a gente não conseguiria viver numa situação dessa. Então, uma das coisas mais incríveis que eu acho do nosso cérebro é o poder que ele tem também de tirar a gente de algumas caixinhas. Então, enquanto neurocientista, eu entro numa delegacia, meu radar está ligadíssimo. Eu entro para dar aula, meu radar está ligadíssimo. Mas numa pizzaria, comendo pizza com a minha família, com os meus amigos, ele está extremamente baixo. Você mais quer desligar, inclusive. E ele é desligado. Eu não conseguiria atender o meu filho, por exemplo. Não conseguiria atender a pessoa que eu mais amo ali, cara a cara ali comigo. Você perde esse filtro. É por isso que médico não pode operar quem é da família, né? Advogado não dá para... Sou um pai, defender uma... Pode, mas o nosso sistema límbico, que é o emocional, ele fica extremamente em efeito de neblina. A gente fica cego para determinadas coisas por pura sobrevivência. Então, trazendo isso no pessoal, a gente é um ser humano como qualquer outro, que vai errar, que vai ter falhas, que vai aprender... mas é desligado esse radar. Agora, no dia a dia, o cérebro automaticamente coloca em caixas. Ele vai rotulando. Isso serve para essa área cerebral, essa pessoa se encaixa nesse padrão, essa outra pessoa se encaixa nesse. E um cuidado que eu sempre tenho, e eu oriento muito os meus alunos, esse julgamento vai acontecer. O julgamento é comparação. Alguém sentou do seu lado e falou, final de semana que vem eu estou indo viajar para a Itália. Você já pensou, puta, que droga. Eu, final de semana que vem, estou trabalhando. Automaticamente, o cérebro emparelha.
É duas coisas. É você, no julgamento, entender que essa pessoa pode mudar, e as pessoas mudam. Eu falo que a gente pode mudar por amor, pela dor, e tem aquelas pessoas que vão passar, tanto pelo amor quanto pela dor, e não vão mudar. Não é o momento dela mudar, ela vai ficar ali e não vai mudar. E tem coisa que muda e tem coisa que não muda, ou não? Tudo é mutável em uma pessoa? Tudo é mutável, desde que você esteja predisposto a mudar. Né? Isso serve para tudo, isso serve para um vício, por exemplo. A facilidade que você tem de alguém que fala, chega, eu não quero mais fumar, eu estou disposto a querer parar de fumar, é gigante, perto daquela que você vai fazer a pessoa parar na marra. Né? Então, querendo, é possível criar por neuroplasticidade tudo. Aí, deixa eu, então, beleza, já estava com uma cabeça aqui sendo formada, uma pergunta sendo formada na minha cabeça, acho que é o momento. Neuroplasticidade. Eu acho isso extremamente interessante, eu curto muito meditação, eu já tive momentos na minha vida em que eu estava muito mais próximo da meditação, momentos que eu estava menos, mas é uma coisa que eu gosto muito e eu acho muito interessante essa nossa capacidade de nós nos mudarmos por dentro, Sim. né? E a gente tem esse poder de ser intencional em relação a isso. É um poder muito grande que a gente tem e poucas pessoas têm essa noção, né? Sim. Né? Dessa capacidade. Quando a gente está falando de liderança, aí algumas perguntas diferentes. Eu vou soltar algumas perguntas diferentes, a gente junta aqui e você dá uma resposta. Primeiro, uma pessoa que é líder faz muito tempo, ela tem alguns padrões já exercitados ali, alguns padrões neurologicamente falando, que já ajudam ela nesse sentido de percepção, de conseguir ter essa percepção maior sobre pessoas e tudo mais. E se sim, o que a gente pode fazer para fortalecer esses caminhos? Então, eu vamos supor, estou numa posição onde eu algum dia gostaria de chegar numa posição de liderança. Tem alguns exercícios ou algumas coisas que eu posso prestar atenção hoje em mim, fortalecer, visando esse futuro, visando desenvolver as habilidades que são importantes para um líder? Legal sua pergunta, Dani. Um cuidado que a gente tem que ter às vezes a gente pega pessoas que falam assim, eu estou há 30 anos fazendo isso. E às vezes está há 30 anos fazendo a coisa errada. Perfeito. Começa por aí. Né? Então, fazer aquilo há muito tempo não quer dizer nada que você faça bem feito ou que você esteja rumo à excelência. Porque, às vezes, existem pessoas que têm padrões muito fechados. Né? Você não consegue mudar, você não consegue adaptar ali uma mudança. Às vezes, a gente vai dar treinamento em escolas e em empresas que você fala, meu Deus do céu, socorro, é arcaico. E o mundo mudou e as pessoas não mudaram. Uma das minhas grandes brigas é com a graduação. Você passa ali 2, 3, 4, 5 anos estudando algo, que na hora que você põe o pé no mercado de trabalho, você fala, meu Deus, onde que eu estava? Será que eu faltei? Eu não sei lidar com essa dificuldade, eu não sei lidar com esse problema. E agora? Quem que eu procuro? E agora? Que ferramenta que eu uso? Né? É algo que a graduação teria que reformular por completo. Se a gente pegar, por exemplo, na área educacional, o professor passa 4 anos aprendendo sobre, as fases de Piaget. E aí está lá, fase 1, fase 2, fase 3. Hoje um nenê nasce já na fase 4 do Piaget. Ele já nasce com o olhão aberto, arrancando a toquinha, ele já não nasce enroladinho, colinho fechado, demorando 3 dias para abrir os olhos. O mundo mudou. E se a gente não adaptar essas ferramentas, as coisas vão ficar muito complicadas. Então, o grande X da questão é entender aonde eu quero chegar. A gente tem que ter um objetivo grande, e esse objetivo grande ser quebrado em mini-metas. O porquê de mini-metas? Porque o nosso cérebro precisa de dopamina. Ele precisa da recompensa. E o nosso cérebro ele é feito de um jeito que ele quer recompensa imediata. O prazer imediato. Eu estou juntando dinheiro para ir viajar. Mas eu passei no shopping hoje e vi um tênis incrível. A viagem é daqui a 5 anos. O tênis... E nesse eu já estou com o tênis no pé, eu já comprei. Prazer imediato. Então, se eu não tiver quebras de dopamina, eu chamo de pílulas de dopamina durante a sua vida, aquele objetivo grande vai distanciar cada vez mais. Então, respondendo a sua pergunta, é ter muito claro onde eu quero chegar. Né? Daqui a 5 anos, onde a Thaís quer chegar? Daqui a 10 anos, aonde a Thaís quer chegar? E para eu chegar nesses 5 anos, o que eu posso fazer esse mês? Eu posso me matricular num curso de oratória. Bacana.
O que eu posso fazer em agosto? Nossa, em agosto eu posso ir fazer uma pós-forense que tem lá em Cambridge, que vai turbinar mais ainda a minha carreira. Eu posso ir traçando mini-metas que vão me levar para aquele caminho. Né? Então, identificar pontos fortes, pontos fracos, melhorar isso e desenvolver habilidades. Todas as habilidades podem ser desenvolvidas. É possível criar um cérebro de sucesso. Quando a gente pega pessoas que têm muito sucesso na vida, elas têm muito claro e têm uma disciplina muito grande, uma rotina muito grande. A constância. Eu falo que na nossa vida a gente tem que percorrer alguns Cs. O primeiro é se permitir começar, pôr o pé. Mas começo como? Começa hoje com o que você tem em mãos. Se você for esperar o momento perfeito para começar, você não começa. Hoje, para fazer uma live, para dar uma aula, a gente tem um estúdio. Se eu fosse esperar eu ter esse estúdio para ter começado, eu não tinha falado não naquela palestra. Você tem após? Não, não tenho. Né? Então, o primeiro C é o começar. O segundo C é o continuar. Tem muita gente que começa, se matricula na academia, começa, mas para. É só pegar a quantidade de pessoas que começam graduação e a quantidade das pessoas que se formam na graduação. Se for online, então... Né? Então, é continuar. O terceiro C é o concluir. Eu preciso concluir. Fala-se muito em ter iniciativa da vida. Mais do que iniciativa é ter acabativa. Você termina aquilo que você começa. Porque no processo as pessoas vêm, né? As pessoas me perguntam muito assim, Thaís, quando foi que a chave virou? A chave não vira do dia para a noite. A chave, às vezes, demora anos e anos de extrema constância, de persistência naquilo que você faz ali. Então, é o continuar e o concluir. Um outro ser importante é o ser do conhecimento. Buscar conhecimento o tempo todo, em todas as áreas. Põe um pezinho em cada área. Fui pôr um pé no grego, e foi ele que me possibilitou abrir novas portas. Uma vez surgiu a oportunidade de fazer um MBA de marketing. Não tinha nada a ver com a área que eu atuava, mas eu fui estudar. E hoje eu vejo que o quanto de marketing eu trago para uma sala de aula, o quanto de marketing que eu trago para uma live. Então, a gente acaba utilizando o conhecimento em todas as áreas. Um outro ser importante é o ser da conexão. Com quem que você se conecta? Afinal, nós nos tornamos parecidos com a média das 5 pessoas que mais convivem com você. Isso é verdade ainda? É verdade, é verdade. Você adquire padrões de fala, adquire padrões de comportamento de roupa, adquire... O cérebro busca, né? Ele se conecta muito fácil. Então, você começa por rapport, se comunicar igual àquela pessoa. E aí eu falo, se você está sentado numa mesa em que você é o mais inteligente, levanta e vai sentar em outra, que você é o menos, que é ali que você aprende. Sair da zona de conforto. A zona de conforto é linda, é uma delícia, mas é ali que todos os nossos sonhos morrem. Né? O preço é muito alto, né? Muito alto. Um outro ser importante é o ser de combinação, de conexão, né? Quem você se conecta, quem você combina. E isso é feito no hoje. Eu vou dar um exemplo clássico. Uma vez, eu fiz letras e junto comigo estudou uma amiga minha que usava drogas, bebia, chegava na aula causando, ofendia professor, chegou a brigar com uma menina lá e bater na menina que queria o namorado dela, quebrou o nariz da nossa amiga. E o tempo passou, passaram-se aí 20 anos. Em janeiro desse ano, eu estava sentada na secretaria da escola da minha mãe abrindo processo seletivo para contratar professor. Vejo entrar ela para fazer processo seletivo. Na hora, qual era a minha combinação, minha conexão com ela? Ela chegando bêbada, ela vomitando, ela batendo boca com o professor. Eu virei para minha mãe e fiz, cuidado, porque, nossa, errado, eu julguei errado. Nesses 20 anos, ela pode e deve ter mudado muito. Mas a conexão que eu tinha com ela era aquela. Então, o cuidado que você tem que ter com quem você conversa no hoje. Ah, lá na frente eu mudo isso, não muda. É você causar uma segunda boa impressão. Uau! É possível, mas é muito difícil, porque o cérebro já colocou você em algumas caixinhas naquele primeiro pré-julgamento. Né? E um outro ser importantíssimo, que eu acho que é um que eu carrego muito forte na minha vida, é o do compartilhar. Ninguém é feliz sozinho. Gente precisa de gente para ser gente. Né? Então, compartilha, ajuda, entrega. O bem que você faz hoje,
ele é seu advogado em algum momento da sua vida. Esses dois últimos seres, ele pega bastante, se você colocar no mundo dos negócios, pega bastante com cultura, né? Muito, muito, Então, muito. você tá com pessoas que você tem algo ali de rapport, né? Que você consegue conviver de uma forma legal, que você consegue aprender, que você consegue evoluir, que dá espaço para isso. Exato. E que você compartilhe as experiências que você está tendo, né? A gente está numa missão da Traction em si, não sei se você conhece essa missão, mas é uma missão que a gente considera muito difícil, que é transformar, de certa forma, o ambiente de trabalho. Porque a gente se coloca como um grupo de pessoas que são desajustadas. São pessoas que estavam em outras empresas, outras profissões, outros lugares, ganhando mais, ganhando menos. Histórias ali variadas e que estavam muito infelizes na sua profissão. Ou não muito infelizes, mas não se sentiam que estavam plenos ali naquela profissão. E elas acharam na Traction ali algo diferente, né? E, pô, no final, o nosso trabalho que hoje gera mais receita para a empresa, nem tem algo tão diferente. O nosso produto, ele nem tem algo diferente, mas por algum motivo que a gente, durante muito tempo, não conseguiu entender o que era, a gente tinha uma cultura ali que trazia essas pessoas, e essas pessoas se ajustando, fazendo, e de repente a gente foi criando uma cultura de pessoas ajustadas que estavam preocupadas mais com a experiência do trabalho. Sim. E a partir disso, a experiência que a gente estava trazendo para o cliente também, porque ele faz parte da nossa rede, a gente passa muito tempo com ele, então Sim. ele também transforma a nossa vida. E a gente tem essa missão de estar no trabalho pleno, porque mais de 60% das pessoas pensam em sair do seu trabalho. É mais a metade da população pensa em sair do seu trabalho. Sim. Então, a gente leva esse assunto como um assunto muito sério. Sim. Isso tem a ver com cultura, isso tem a ver com as pessoas que estão do seu lado. Então, até que ponto você aceita estar com uma pessoa que não te faz bem? Por quanto tempo você aceita isso? Sim. Ou várias pessoas, ou uma cultura ali tóxica de trabalho, um chefe ruim, um estagiário ruim. Tem gente que, mesmo uma posição superior, não demite uma pessoa que está... Porque ela está naquela zona de conforto que também é legal reclamar daquela pessoa, entendeu? Sim. E ficar naquela zona de conforto. Sim. Então, assim, a gente é muito incomodado com essa situação e quer transformar, e quer trazer algo diferente, quer fazer. E voltando ao que eu falei no começo, é uma missão muito difícil. Sim. Então, a gente tenta trazer elementos de gamificação, a gente tenta trazer cultura, a gente tenta trazer pessoas como você para poder trocar essa ideia e compartilhar mais informações. E até que ponto a gente tem uma visão do que a gente quer, e para isso a gente vai pegar aquelas pílulas de dopamina para chegar nesse grande sonho. Mas essa visão, ela tem que estar muito clara para você colher essas pílulas de dopamina, né? E a gente vai colhendo. É uma missão difícil, mas eu imagino que pessoas extraordinárias ou grupos extraordinários também buscam sonhos extraordinários, né? E assim, o que eu quero puxar de você... A concorrência é menor lá no extraordinário. A concorrência é muito menor. Isso dá muito tesão, entendeu? Exato. A gente vê, assim, pessoas que fazem coisas parecidas com a gente e fala assim, pô, não é igual, a gente não se incomoda com concorrência, a gente fala pro cliente, faz o que você quiser, enfim, aqui você tem coisas que possivelmente outro grupo não vai te trazer. E se a gente vai ser grande ou pequeno, pouco importa, sabe? A gente está sendo a gente durante muito tempo, e isso dá muito tesão. Sim. E essa transformação num lugar muito difícil, que são os negócios, enraizado muitas coisas, né? Hoje os chefes de comando, eles têm uma cultura muito enraizada. É uma missão que você está pegando agora com a neurociência para tentar traduzir alguma coisa. E eu posso te falar, e você sabe disso, que é uma responsabilidade gigante. Você está falando sobre, você está falando sobre a liderança dentro de empresas, algumas empresas grandes que você acabou mencionando. É uma responsabilidade gigantesca. O que você quer levar de diferente? O que você quer transformar naquelas pessoas que, na hora que está falando assim, vai ter uma palestra de liderança, elas estão imaginando alguma coisa, né? Sim. O que você quer trazer de diferente, assim? Não precisa contar spoiler, mas conta o contexto geral. O que eu mais quero é fazê-las voltarem a ter brilho no olhar. Se você lembrar, na época que podia ter animais em circo, pegar o leão, por exemplo. O leão era capturado na selva, colocado numa jaula, e aí esse leão rugia, esse leão ficava puto da vida de estar preso lá, tentava sair, ficava bravo, andava de um lado para o outro, de um lado para o outro, aí de tempos em tempos o domador olhava, baixava na jaula, olhava assim, falava, ainda não pode tirar ele da jaula não, deixa aí, que senão é perigoso. Aí esse leão parava de comer, desmaiava, voltava, comia um pouco, andava de um lado para o outro, de um lado para o outro. Andar de um lado para o outro é um indicativo de alto estresse, né? Tanto para nós humanos quanto para os animais.
E aí, de tempos em tempos, esse domador vai lá, abaixa, olha na jaula. E aí, quando dá 5 meses e meio, 6 meses, esse domador bate o olho e fala, agora pode tirar. Abre a jaula, esse leão pode pôr no picadeiro, pode pôr com um monte de gente que não tem perigo para mais ninguém. O que ele viu no leão? O leão perdeu o brilho no olhar. E quando a gente perde o brilho do nosso Foi olhar... domado, né? Quando a gente deixa alguém nos roubar da gente... Aí pode fazer o que quiser, aí vira esses 95%. Então, quando eu coloco o pé dentro de uma empresa, dentro de uma escola, aonde quer que a gente vá, a minha maior função é resgatar esse brilho no olhar, é resgatar o porquê que você está aqui. Porque a gente tem 2 tipos de salário. O salário financeiro, que é o que cai no seu banco, que paga os seus boletos, e tem o salário emocional, que é o que faz você sair da cama com aquele baita do brilho no olhar, fazendo a diferença. E é quando você dá o seu melhor que a vida te traz o melhor. Né? Esse papo de, não, mas o mediano, mas o morno. Não, é o melhor que tem destaque. Quem é o segundo colocado da Fórmula 1? Quem foi o segundo colocado... Da Fórmula 1 a gente tem uma resposta. Esse exemplo não cabe muito bem. O segundo colocado ele é dificilmente lembrado. Você lembra do primeiro. Né? Então, é ser o seu melhor. E esse seu melhor é o que você entrega de melhor. Você nunca viu uma zebra carregando um leão na boca. É o leão que é o melhor, é ele que carrega a zebra. Então, é isso. É levantar todos os dias e entregar o seu melhor. Parar de querer ser o mediano, parar de, mas e se? Mas esse já está cheio de crença limitante no cérebro. Mas aí também, como que a gente encara isso, esse ser o seu melhor, mas ser o melhor, mas sem ficar olhando muito para os lados. Sim. Entender qual que é o seu melhor. Meu melhor. O meu melhor. E o meu melhor, tem dia que o meu melhor é entregar 100%. E tem dia que o meu melhor, Dani, é entregar 0,5%. Uhum. Tem dia que você não acorda bem. Tem dia que você está sem ideia. Tem dia que você está com dor de cabeça. Tem dia que você está... E o meu melhor naquele dia foi ter feito aquilo. Né? É um dar o melhor sem culpa. Né? Às vezes as pessoas entram no meu consultório e falam assim para mim, Thaís, eu queria ter o poder de voltar lá atrás e ter feito diferente. Ou apagar aquele momento da minha vida. Eu falo, se eu apago aquele momento da sua vida, eu apago quem você é hoje. Você é hoje fruto de tudo aquilo que você passou. Então, é entregar o melhor, não o melhor com o que está trabalhando do meu lado, né? Eu consegui vender mais do que o... Não, eu consegui, os meus objetivos foram concluídos. É o seu melhor. Entregar aquilo que faz sentido para você. E não o do outro. E é legal isso que o Dani falou, e você falou sobre retroativo, né? Buscar o que você fez antes é o que faz você hoje. E ele falou sobre... Vocês estavam falando sobre o seu melhor. E eu tenho um pensamento sobre isso, que quando você é criança, você tem um mundo próprio. Sim. Então você pode ser médico, você pode ser Sim. psicólogo, você pode ser jogador de futebol, você pode ser o que você quiser. Em algum momento da sua vida, essa jaula vai te tirando todos esses sonhos, todas essas possibilidades. Sim. E óbvio, não estou tirando aqui a responsabilidade de você seguir um caminho e ter seu dinheiro, pagar suas contas, fazer as coisas que a gente faz em sociedade aqui natural. Mas esses sonhos sendo cortados é onde a gente vai perdendo brilho no Sim. olho. E a gente vai fazendo aquela criança interior morrer, né? Sim. E aí essa perca do brilho dos olhos, esse leão domado aí é o que acaba ferindo essas pessoas que você vai estar tocando de certa forma. E se olhar para trás assim, eu lembro, o primeiro livro que eu lembro de ter comprado de fato numa livraria, que eu não ganhei, ou a escola não me obrigou a ler, foi um livro que chamava Startup. E hoje, startup assim, é um termo até não tão legal, né? Não vamos entrar nesse mérito. Mas naquela época era uma coisa muito diferente, muito Sim. legal. E estava começando a surgir aquelas empresas que do nada ficavam grandes. E eu era fissurado por isso com 13, 14 anos. Eu fiz graduação em odontologia. Uau! E eu não terminei a graduação. Eu fui até o terceiro ano, concluí o terceiro ano. Eu falei assim, o que eu vou fazer a partir de agora, né? O que eu sou? O que significa tudo isso, entendeu? Se você olha para trás, você começa a ver os padrões, você começa a enxergar tudo que você era quando você era criança, você criava seu próprio mundo, e tudo aquilo faz sentido para você hoje ainda, Sim. entendeu? Sempre Sim. gostei de esporte, então vou voltar a fazer esporte. Isso faz um bem danado para sua Sim, vida. com Eu certeza. gostava de negócios,
E você vai se identificando, vai criando. Então, assim, de novo, a responsabilidade de você trazer esse brilho no olho pode ser que tenha a ver também com buscar resgates de quem era aquela pessoa e por que ela Sim. tá ali, né? O histórico dela. Sim, eu gosto muito de um filme que chama Big Fish, Peixe Lindo, Grande. lindo esse filme. Né? É um filme assim que traz várias histórias, várias reflexões, mas uma delas tem um gigante que ele se acha feio, ele se acha muito grande, e aí de repente viram para ele e falam, não é isso, é que você está no lugar errado, essa cidade é muito pequena para você, vai para uma outra. Ele chega numa outra e ele é normal. Né? Então, às vezes, o aquário ficou pequeno. Né? Então, quando você resgata esse brilho no olhar, a pessoa tem essa percepção. Eu, às vezes, recebo gente falando, Thaís do céu, agora eu mudei de escola, eu percebi isso. É isso, é trazer esse leão de volta. Eu sempre brinco que todos os dias de manhã, na África, uma gazela acorda às 6 horas da manhã e começa a correr. Porque ela sabe que se ela não correr, um leão vai pegar ela. Todos os dias, às 6 horas na África, um leão acorda e começa a correr, porque ele precisa comer, precisa caçar uma gazela. Não importa se você é gazela, se você é leão, acorda e começa a correr. Faz o seu corre, dá o seu melhor ali. Não é fácil fazer só Não isso, é. inclusive, né? Vamos Não dizer é. só isso. Não é. É muito difícil. E é isso que as pessoas não veem. As pessoas veem o seu momento, não veem o seu processo. Cara, isso é foda. Isso aí é... Pinga que toma, não os tombo que Não, leva. não. Que tem aquela outra também, que é quem vê close não vê corre, né? Não Tem essa vê, também. Cara, não vê, isso é não foda. vê. E assim, tem uma coisa que eu constantemente estou refletindo, que é tipo assim, cara, hoje a gente está num mundo onde mais ou menos todo mundo tem as mesmas ferramentas, se a gente for colocar ali de potencial no mundo digital, certo? Então, se todo mundo tem as mesmas ferramentas, conhecimento tá aí para quem quiser consumir. Sim. Tá espalhado, é só você saber por onde procurar, mas tá aí, não é nada pago, tá tudo de graça na internet, você consegue encontrar tudo. Sim. Por que então não é todo mundo que faz sucesso? Por que não é todo mundo que resolve começar a ensinar alguma coisa pela internet, por exemplo, e consegue construir alguma coisa como você construiu, né? Como que você está construindo, sabe? Eu acredito, Dani, que a palavra-chave aí é constância. Sabe por quê? Não é todo dia que eu tô ultra mega animada para fazer uma story, mas eu tenho que fazer todo dia. Né? Não é todo dia em que eu tô ultra mega criativa para montar 30 posts para minha equipe, colocar arte lá e colocar... Mas eu tenho que fazer. Não é todo dia em que eu tô altamente inspirada para dar uma palestra, mas eu vou virar para a palestra que me contratou e falar, hoje eu acordei, não vou. Então, é a constância, é você entregar o seu melhor e continuar, e continuar, e continuar, e continuar. E persistir. Persistir quando dá uma visualização, persistir quando dá 5 visualizações. Tem dia que vai dar 50, no dia seguinte pode dar uma, persiste. E vai. E água mole em pedra dura, tanto bate até que for. Né? É aquela persistência em que muitos não têm. Com a vida. É a geração miojo. Eu quero tudo aqui, eu quero tudo agora, eu quero tudo pronto em 2 minutos. Eu quero chegar onde você chegou agora. Nossa, então você tem tantos seguidores e não foi. Eu posso ter um bom impulsionador, é claro que isso tudo agrega muito, mas e o trabalho que eu fiz antes de tudo isso? E o trabalho desde os meus 10 anos de idade na neurociência? Exatamente. E aí eu colocaria mais um ponto aí no que você falou, que é o autoconhecimento. Fazer algo de maneira genérica, entre aspas, eu sinto que não leva a lugar nenhum, ainda mais hoje em dia, né? Sim. O diferencial que você tem para trazer na mesa realmente é você. Sim. E isso eu acho curioso, porque é isso, as pessoas elas veem um puta sucesso, então as pessoas elas veem esse puta sucesso seu, e elas falam, caralho, e aí tem toda essa coisa do digital e que só depende de você, né? Tem toda uma cultura assim também, só depende de você, que não sei o que lá. Aí, se você quer se tornar um influencer, qualquer um pode se tornar um influencer. Só que, cara, não adianta você querer falar alguma coisa se você não tem algo a dizer. Exato. Sabe? E essa parte do autoconhecimento, eu sinto que é a coisa mais importante que as pessoas não se atentam, que é quem sou eu, por que eu estou falando isso, o que eu quero falar. Isso é tão perfeito, Dani. Eu vou te contar uma situação. Eu tenho muito contato com o Cortella, né? E o Cortella uma vez falou que ele foi fazer uma palestra em Ribeirão Preto.
E aí, durante o dia inteiro, ele fazendo a palestra, todo mundo, Cortella, você tem que experimentar o chopp daqui. Porque o chopp daqui é o melhor que tem. E falando, e falando, e falando. Ele falou que estava até sentindo o gosto do chopp na boca já. Até eu senti agora, pra falar a verdade. E na hora do almoço, todo mundo falando, na hora do intervalo da tarde. Aí ele pegou e ligou para a esposa dele e falou, ó, Cláudia, pega um Uber, eu termino a palestra, tá o horário, vem pra cá, porque eu vou te levar a tomar o melhor chopp da vida. Tá todo mundo falando. Eu vou te levar para tomar um chopp do latim. Aí, terminou a palestra, aquela galera em cima dele, atrasou absurdamente o horário dele sair. A hora que ele saiu, o lugar do chopp, fechado. Aquela decepção. E aí eles estavam indo pra... Muito triste. Muito triste. Ele falou que o castelinho dele quebrou. Aí ele estava indo pro hotel, ele viu numa esquina o nome do lugar que falaram para ele, né? Falou, ó, que outro lugar, tem milhares lá, é muito famoso, né? E ali estava aberto, era um bar, né? Então, aí ele encostou o carro, desceu com ela. Aí a moça falou, ó, a gente está com uma fila de espera de 1h40, 1h50. Ele estava tão cansado. Da palestra, o que suga, né? Energeticamente, fisicamente. Mas falaram tanto do chopp, ele falou, ó, vou ficar. Fazia 2 minutos que ele estava na fila, veio o gerente da casa. Pelo amor de Deus, Cortella, você aqui, mas você não vai ficar na fila, vamos lá. Acabei de arrumar uma mesa com 2 lugares, vamos lá. Naquele momento, ele pensou assim, eu poderia ir? Poderia. O dono do lugar foi lá fora me buscar. Eu deveria ir? Se eu falo de ética, se eu falo... Eu vou furar a fila de uma galera que está aqui 1h40? Não. E ele falou que ele optou pela segunda opção de esperar ali na fila, porque ele pensou, todo mundo vendo eu passar? Ele falou, nossa, o cara fala de ética, o cara fala disso, daquilo, mas na vida dele... A responsabilidade que ele tem, você falou, né, de ser, né? E aí ele esperou, e ele falou que quando chegou 1h42, chegou a vez dele, e a hora que ele sentou naquela mesa, ele tomou o chopp mais gostoso da vida dele, com gosto de ética, de caráter, né? E eu acho que é isso. É você falar aquilo que você vive, é aplicar no seu dia a dia. Aqui. É claro que nós somos seres humanos. Tem dia que eu erro, ninguém é perfeito, nem quero ser. Sim. Mas a gente... Tem dia que ele é antiético. Mas escorregou, volta, né? Aquela coisa de, putz, agi errado, foi mal, vou acertar, eu vou voltar. E o continuar, o persistir e o ter o que entregar. Porque hoje é muito fácil ligar uma câmera, faz uma dancinha e explode. E depois da dancinha vem o quê? Então, exatamente. E depois vem o quê? E depois, o que você entrega depois disso? E as pessoas, eu sinto que elas focam muito nessa questão do formato. Então, assim, nossa, fazer um Reels pra não sei o que lá, ou então, como que eu vou... E, tipo, se tratando do que a gente tá falando aqui, que vou colocar marketing pessoal, né? Você tem uma mensagem forte pessoal. Cara, o mais importante... Isso é importante, mas isso é o fim ali. Sim. Antes disso, muitas noites você é acordado pensando sobre você mesmo, quem você é, sobre o que você está falando, sobre o que você quer fazer, onde você quer chegar. E outra noite coisa, de choro, assim, noite de riso. E outra coisa, a cada live, toda segunda-feira eu faço uma live. A cada live que eu faço de 1 hora, para fazer essa live eu li 4, 5, 6 livros, uns 12 artigos. Eu entro para a live falando isso, mas de algo bem maior, que se alguém cutucar numa pergunta, eu espero conseguir responder. E se eu não conseguir, aí eu vou estudar mais ainda. Segurança para poder passar informação também, traz um monte de benefício. É algo que o que a internet mostra é a ponta de um iceberg, de uma construção gigantesca, de você não parar, de você... É o tempo todo, né? Uma das coisas em que eu mais faço é ler. Leio, de diversas áreas, de diversos pontos de vista. Por quê? Para a gente tentando trazer mais informações, trazer algo novo, trazer uma novidade. Mas eu acho que as pessoas acham que é muito fácil. Você cria uma arte bonitinha, joga lá, e vai. Não, é algo muito maior, né? É algo que exige muito de você. O digital, ele é um reflexo do real, né? Exato. O digital, ele é um reflexo, ele é um espelho só. Ele por si só usando isso de jargão que você tá falando isso bastante. Não, viu? é porque, cara, isso tá uma real muito forte na minha cabeça. Todos os dias eu tenho pensado sobre isso, porque realmente, assim, eu sinto que pra mim é entender de onde realmente vem o resultado de alguma coisa, sabe? De onde vem, porque é isso, porra, qualquer um hoje
pode construir uma presença digital, ou que, vou construir minha marca digital aqui, faço um brand book, essa é minha logo, essas são as minhas cores, pô. Essa é minha bio, minha definição de quem eu Essa é sou. minha bio, aí, nossa, aqui minhas artes estão bonitas e tal. Tá, beleza, mas daí? E aí mesmo a gente tá falando da constância. Eu sinto que mesmo se você fizer isso por 3, 4, 5 anos, Já não é mais o suficiente. sem você ter o lado de autenticidade, Não segura. você não vai chegar a lugar nenhum Uma das também. coisas em que eu mais gosto de ouvir, de verdade, quando alguém que me segue, ou é meu aluno de forma online e me conhece pessoalmente, nossa, você é igualzinha você é na internet. Isso é uma das coisas assim que eu tenho um cuidado muito grande, eu me cobro muito de entregar aquilo que não tem que ter uma diferença, é ser quem você é. Né? Cara, eu de verdade acho que esse é o grande segredo, que eu sinto que é muito pouco falado, porque não é fácil. É muito mais fácil você achar que você consegue de qualquer forma. Agora, você entender que você precisa... Né? Você entender que você precisa se desenvolver enquanto pessoa e se olhar no espelho e entender quem você é e ter claro o que você quer falar e entender se aquilo está alinhado com o que você sente no seu coração, sabe? Tipo, é um trabalho de uma vida. É um trabalho de uma vida. E é aquela sensação de, às vezes, você terminar uma live, uma aula, uma palestra, a pessoa fala, nossa, e você pensa assim, putz, que droga, eu deixei de falar isso. Sempre dá essa sensação. Isso, né? Então, é esse o caminho, é ter aquela humildade de, a gente não sabe nada, você sabe um teco de todo um universo que existe. Né? E nessa persistência, tem até aquela filosofia do Taleb de antifrágil, né? De você tirar prazer dessas dores diárias que você tem. Então, você acorda mal, não quer gravar o stories, não quer fazer a live, mas você consegue tirar prazer disso, dessa dor que você tem, né? Isso sempre foi bastante falado para ultramaratonista, gente que tinha alta performance, que praticamente passava mais da metade da prova com dor, entendeu? Por que ela está fazendo aquilo? Para bater uma linha de chegada? Qual é o sentido, né? E alinhado a você ter muita autenticidade e autoconhecimento, a gente está chegando no nível que a gente precisa de tanta persistência, tanta resiliência, que a gente tem que tirar prazer disso para poder alcançar ali aquilo que a gente está enxergando, né? Isso é legal e uma grande armadilha, às vezes, né? Olha o nível de exigência que a gente coloca para si mesmo. Né? Muito. Uma das coisas em que eu mais me preocupo, assim, o aluno fez um curso de pós com a gente. Quando esse aluno vai se formar, ele quer continuar. Thaís, eu quero outro curso, eu quero continuar. Então, tem alunos que estão na terceira, quarta pós e já estão me pegando no pé que querem mais uma pós. O porquê? Pôr para dentro no digital é fácil. Você cria algo bonitinho, você segue aquele script, você faz lá as fórmulas de lançamento que tem. O difícil é manter toda essa galera com você durante anos e querendo e admirando, te acompanhando no dia a dia, vendo os bastidores na hora que ele entra. Eu acho que essa é outra dificuldade que o digital tem. Põe para dentro. Mas como que você segura isso depois lá dentro? Tem que ter a verdade, tem que ter a autenticidade para segurar. Senão você entrou, você fala, que legal. Falou que fazia isso, não faz nada, e olha. E para o seu lado também, tem que ter uma certa sustentabilidade. Que isso é uma outra coisa também que eu sinto que é muito pouco falado, né? Discutido. Não adianta você criar uma puta estratégia, sei que não sei o quê. Cara, se não for sustentável para você, por isso que é importante o autoconhecimento e o alinhamento próprio. Sim. Porque se for para você fazer isso por um tempo e depois parar, nem começa. Exato. Né? A gente tem essa impressão de que tudo é muito rápido hoje. Tudo bem, comecei então, estou construindo uma coisa, beleza. E daqui a 5 anos? E daqui a 10? E daqui a 15? Exato. Sabe? Tipo, se não tiver alinhado, não vai ser sustentável. E ser sustentável também é diferente para cada um. Muito. Né? Por isso que também é importante você entender para você ver, para mim, beleza, é aqui, eu fazendo assim é o que eu consigo dar potencial para muito tempo. E hoje eu tenho uma clareza, assim, na hora de fazer o famoso pitch, né, no Instagram, eu tenho uma clareza de falar para quem não é essa pós. Eu nem falo para quem é para quem não é. Se é isso, você quer só ter... Aí você vai ali porque você consegue identificar quem está na mesma vibe que você. Na mesma energia, quem quer os mesmos padrões. Né? Sim. Assunto bom. Dá pra gente levar por muito tempo, mas a gente tem um tempo aí que a gente tá respeitando de podcast. Sorte a nossa que a gente vai ter mais um tempinho fora das câmeras aqui, porque eu tô com mais umas perguntas na cabeça. Exato. Mas eu queria deixar um espaço tanto para você quanto para mim de uma última pergunta,
que eu quero fazer uma desde Você o vai começo primeiro do que eu vou ter podcast. que escolher entre as minhas aqui. Que eu estava ouvindo você falar, Thaís, que é o seguinte, a grande virada de chave que você teve foi a sua demissão, mas isso faz muito tempo. E você fala bastante sobre resiliência, sobre conseguir tirar o melhor daquilo que foi apresentado para você, mesmo que aquilo seja uma dificuldade muito grande. E dá para perceber que você tem um mindset que blinda bastante todas essas dificuldades. Não que você não sinta, óbvio, Sim, né? sim, Mas você claro. blinda bastante e tenta tirar o melhor disso. Qual foi a última vez na sua vida que você teve um confronto aí de novo e você conseguiu, talvez um pouco mais preparada a passar por isso, ou totalmente despreparada também, se às vezes se colocou num buraco, etc. Qual foi a última vez que isso aconteceu? Eu acho que, enquanto ser humano, isso acontece todos os dias, a todo momento, né? São várias, assim, né? Duas vieram muito fortes na minha cabeça, uma bem pessoal e a outra mais voltada para o profissional. Eu virei uma chave quando a gente, antes da pandemia, eu vinha de um presencial, e aí veio a pandemia, não podia fazer palestra, não podia dar aula presencial, eu tive que virar essa chave no pro online. E agora as coisas começam a... Eu tenho um online, mas eu tive que virar um pouco a chave de me permitir voltar para um presencial, que também é algo que faz meu coração acelerar. Né? Então, o online, ele acaba te jogando numa zona de conforto, porque é um trabalho louco, é uma coisa que a gente não tem tempo, mas talvez o ter me permitido a pôr um pé no online e falar, agora eu volto com o outro pé no presencial. Né? Então, vai ser conciliar esses dois da melhor maneira possível, entregando o meu melhor para que todos consigam. E a última foi sábado passado. A gente parou. Eu tenho o hábito de, antes de viajar, e eu viajo bastante com palestras, mas eu tenho o hábito de passar a dar um beijo na minha mãe e no meu pai. E aí encostamos o carro, né, com a minha família para dar um beijo na minha mãe e no meu pai. 3 motoqueiros nos abordaram e levaram tudo. E aí vem a chacoalhada da vida. Né? Você fala, eu abro o story, eu falo de Deus, eu falo de motivação, eu ajudo as pessoas. E aí alguém tirava tudo, ameaçando com uma arma. Estavam armados. Ameaçando com uma arma a vida dos seus filhos. Que o material a gente trabalha e consegue. Mas na hora que ameaça as pessoas que você ama, vou matar, vocês estão em muito, vou matar, eu vou matar, eu vou matar. Aí te dá aquela chacoalhada e a gente tem 2 opções. Ou desistir e falar, quer saber, o mundo está uma merda, é tudo muito complicado, eu vou parar por aqui, viver a vida mediana. Ou arregaçar mais ainda as mangas e falar, se eu estou trabalhando 1000%, agora eu vou trabalhar 100.000%, que esse mundo precisa mudar. E se a gente for uma formiguinha de conseguir fazer uma pessoa mudar, já valeu a minha missão de vida. Né? Então, acho que a última virada foi arregaçar a manga e vamos trabalhar mais, porque a gente tem que levar mais padrões, mais blindagem mental para ajudar mais e mais e mais pessoas mesmo. Né? Fiz uma pergunta inocente e recebi uma baita resposta. Agora eu vou fazer um lance que é assim, eu tenho uma pergunta que eu quero fazer, tá? Mas agora eu fiquei com vontade de fazer uma pergunta complementar à do Rafa, então eu vou fazer as duas, eu vou começar pela do Rafa, tá bom? Então, blindagem mental. Queria só, cara, dicas, pode ser coisas práticas, coisas que você acha que você vê que é importante hoje, que todo mundo desenvolvendo seria positivo. Show. 5, bem rapidinho. Perfeito. A mesma área de equilíbrio físico do corpo é a mesma área de equilíbrio emocional. Então, quando você está desequilibrado emocionalmente, você se torna mais desastrado. Você dá uma topada, você está preocupado, está ansioso, está estressado, você vai pôr água num copo, derruba. Né? Então, exercícios, primeira dica, exercícios de equilíbrio emocional e de equilíbrio físico te ajudam a equilibrar o emocional. Que legal. Tá? Pular corda, ficar numa perna só. 10 segundinhos está ativado por 40 minutos. Se você fizer isso por 26 dias consecutivos, que é a formação de um hábito no cérebro, você tem a trava permanente daquele equilíbrio. Uma outra dica legal para blindagem mental, aumento de concentração, foco, memória, é a música 8D. Coloca no YouTube música 8D, fone de ouvido dos 2 lados do ouvido. De um lado entra a frequência de 100 Hz, do outro lado entra a frequência de 107 Hz. O cérebro fica incomodado,
junta essas duas frequências, buga e forma uma outra realidade que você tem a sensação de que a música está andando. Nossa, que na sua mente. Depois vocês escutem e me contem. A música que você quiser. Por exemplo, eu curto um rock and roll, coloca lá Guns, 8D, tá lá, né? Depois vocês me contem. Tem uma ativação de áreas importantes, né, de blindagem mental aí por 40 minutos. Se escutar 26 dias, tem a blindagem de trava, né, que é a blindagem permanente. Ponta da língua no céu da boca e olhar para cima por 30 segundos, tem a trava daquele red point. Você está prestes a explodir com alguém, a mandar a pessoa passear. Você faz isso por 30 segundos, o cérebro joga do límbico para o córtex, tira da emoção e joga para a razão. Legal. Você começa a pensar nas consequências, né, daquilo que você vai fazer. Agachar 5 vezes, a quarta dica. Ô, louco. Né? Agachou 5 vezes, você tem a área superativada de equilíbrio emocional, de foco, concentração e memória. E cara, se todo mundo soubesse disso, o são mundo ia ser meio absurdamente estranho, porque você tá no simples. supermercado, assim, do nada você vê alguém agachando ali no canto, você fala, puta, né, a criança daquele ali deve estar num dia meio pois pavoroso. é. E Legal. uma última dica, assim, que é surreal de potência, se pendurar numa barra, aquelas polybars, né, barra de academia, se pendurar por 10 segundinhos ali, você tem o cérebro explode de blindagem mental, emocional, Nossa, que área de maluco. memória, concentração. O físico está muito atrelado com o emocional. Você Né? fica pendurado quanto tempo? 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. Rápido, super rápido. 10 segundos, você já tem aí 40 minutos de superativação de Mas blindagem que mental. acontece assim mesmo? Isso eu fiquei A mais gente curioso. tem um aumento de ocitocina, de GABA e endorfina, uma redução de cortisol e adrenalina. E essas conexões que formam... Cada movimento físico que eu faço ativa uma área do meu cérebro. Aham. Por exemplo, faz o numeral 6 no ar, assim. Aí faz com a perna esse movimento, sentido horário. Sentido ponteiro do relógio. Faz o 6 junto. Já bugou. Né? Ele já joga sentido anti-horário. Não, agora eu já não sei nem mais o que eu tava fazendo. Ou por quê? Fazer o 6 ativa uma área cerebral, fazer essa movimentação com a perna ativa a mesma área. Então, para cada número, para cada letra, para cada área do nosso cérebro, existe um movimento físico que eu faço, que eu ativo certinho aquela área. E o se pendurar é um dos movimentos que mais ativa foco, concentração e memória. Cara, legal. Tá, eu ia entrar um pouco mais a fundo, mas eu não vou, senão vai expandir demais nesse assunto. Pode ter uma segunda edição. É, isso. Mas então agora para minha pergunta pessoal. Eu acho muito interessante sua caminhada, porque você hoje trabalha com educação no âmbito digital, mas você veio da educação. Sim. E hoje tem muita gente que trabalha com educação, vendendo curso, vendendo, né? Só que não veio da educação. Veio de um outro lado e entendeu que ali poderia ensinar, que seria interessante, beleza. Mas eu queria saber de você, por esse ponto específico de você ter vindo já dessa parte de educação, então esse é o seu core, digamos assim. Como que você, e eu sei que isso é mega, dá pra gente ficar 2 horas falando só sobre isso, a gente não precisa entrar muito a fundo, mas eu queria saber um pouco a sua visão. Como que você enxerga os próximos passos, né, do desenvolvimento de redes de educação no mundo digital? Então, comunidades, tudo mais. Você acha que a gente ainda está num momento muita infância desse mundo? Tem muito a explorar? Muito. Eu, graças a Deus, eu tive um pai e uma mãe que, embora eu tivesse uma escola, eles falavam assim para mim: você vai ter que passar por todas as funções aqui dentro, para um dia que a escola for sua, alguém virar para você e falar, não dá para fazer isso. Você fala, dá, porque eu já trabalhei nisso e fiz. O meu primeiro emprego, Dani, foi de auxiliar no transporte escolar. Eu saía do magistério, entrava numa perua, numa Kombi, e rodava ali pegando criança para levar para a escola dos meus pais. Tudo isso me fez crescer muito, porque eu fui aprendendo todas as dores em todos os setores, né? Dor de um auxiliar, a dor de um professor, a dor de um coordenador, a dor do dono da escola. Então, tudo isso me fortaleceu muito. Como eu vejo a educação hoje engatinhando perto do potencial que um professor tem nas mãos dele.
Um professor, a educação em si, ela tem o poder de transformar, ela tem o poder de impactar, ela tem o poder de transformar milagres, operar milagres dentro de uma sala de aula, e eu vou te responder cientificamente o porquê disso. Uma das mais recentes descobertas, que ainda vai vir à tona a partir de maio, vocês vão ficar sabendo em televisão e tudo mais, é que, sabe o DNA? Lembra do DNA, bonitinho, o desenho do DNA? Aquele DNA é imutável, né? Só que não. O DNA na parte comportamental é a última descoberta da neurociência. A parte comportamental do DNA, o DNA que eu nasci, vai ser diferente do DNA que eu vou morrer. Frente às experiências, frente a tudo. O DNA, o resto do DNA continua igual, mas o DNA comportamental ele é alterado. Ou seja, o DNA que eu nasci já é diferente do DNA que eu passei para o meu primeiro filho, já é diferente do DNA que eu passei para o meu segundo. Isso, na mão da educação, é uma ferramenta poderosíssima. Eu pego alguém que não tem um coeficiente de inteligência muito alto, mas eu dou estímulos, eu dou um meio ambiente rico em estimulação, eu jogo a inteligência dessa pessoa lá na lua. E o contrário, infelizmente, também é verdadeiro. Se eu não dou estímulo, se eu fico naquele 95%, se eu fico na zona de conforto, ou eu mantenho, ou eu rebaixo esse DNA. Né? Então, a educação, ela quis acelerar muito em algumas coisas e esqueceu do principal, o fator humano. Precisa cuidar de gente, precisa ter o olhar de gente, precisa trabalhar com emoção. Nós só aprendemos de quem amamos. Não adianta pôr número, não adianta pôr uma plataforma em que eu não envolva esse aluno, em que eu não faça ter sentido. Então, está engatinhando. E começando a engatinhar agora, perto do potencial que pode chegar. A hora que um professor, uma instituição aprender isso... Você fez uma pergunta inocente e recebeu uma baita resposta também, né? Que bom. Thaís, eu acho que a parte científica do papo, eu esperava realmente todo esse conteúdo que você tem, acho que é indiscutível. Mas acho que a parte pessoal também foi algo, pelo menos para mim, muito prazeroso. Me senti muito à vontade e também senti que tanto eu quanto pessoas que estão ouvindo ou assistindo, você conseguiu construir alguma coisinha, conseguiu colocar a sua bolinha ali dentro da pessoa. Espero que a gente também tenha conseguido mudar de alguma forma alguma coisa sua pro lado bom. Claro. E eu queria agradecer você por esse papo, convidar você para voltar para a segunda, para a terceira, para a quarta edição, quantas edições você quiser. Bora. E agradecer por você estar aqui compartilhando um pouco desse momento com a gente. Imagina, eu que agradeço o carinho. Foi um prazer gigantesco estar aqui com vocês e bora para as próximas aí, com toda certeza. E agradecer também pelo exemplo de pessoa e profissional que você é. Eu acho muito legal todo esse papo que a gente conversou, porque hoje, se você realmente vê de fora, vê tudo que a Thaís tem conquistado, né, as coisas que ela vem construindo, qualquer um, eu acho que é muito fácil quando a gente vê isso, a gente colocar a pessoa num status sobre-humano, sabe? E eu acho que essa conversa que a gente teve hoje, eu acho que é legal muito nesse sentido que, cara, tudo isso é experiência humana, todos nós somos pessoas e tudo... A vida leva tempo, sabe? Tipo, construção de vida, assim, essas coisas não são coisas que acontecem da noite pro dia e também não aconteceram porque a Thaís é uma super mulher, apesar dela ser uma super mulher, né? Mas ela não é nada diferente do que nós, do que quem está ouvindo aqui. Então, assim, são vivências, construções humanas, né? E objetivos e obstáculos humanos. Então, acho que isso, para mim, é uma coisa muito, muito boa da gente ter esse espaço de conversa, de conseguir. Eu espero que todo mundo em casa, aí, quem está ouvindo, tenha sentido isso também, sabe? Que é vida e construção de vida, e acontece na vida real e no dia a dia, né? Acho que isso é bem legal. E aproveita que você fez o fechamento dessa forma brilhante e fala seu Instagram aí. Meu Instagram é zdanlins. Zdanlins. Eu não vou fazer jabá. Z letra Z, Danlins. Não vou fazer jabá de ninguém, não vou falar para seguir a Traction, @traction.to. Não vou nem falar para se inscrever no YouTube do Game Changers. Não vamos falar o Instagram da Thaís, que é... @Thaís Neurociência e @Instituto_Divinamente. Tem coisa nova. O meu @Rafael B. Machado, que também não vou falar. Perfeito. E é isso. Obrigado, gente. Maravilha, Thaís, gente. obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigada de coração.